Obrigado, pastor Osmar, por essa palavra abençoada. Obrigado por ter orado pela minha vida. Sejam todos bem-vindos. Obrigado por você estar acompanhando a gente em mais uma noite, onde vamos continuar estudando a palavra de Deus, continuar nesse panorama bíblico, que é muito importante para a gente desenvolver a nossa espiritualidade de uma forma sadia, de uma forma que a gente pode crescer a nossa fé também usando a razão, usando os estudos e crescendo na palavra de Deus. Antes de entrar no assunto dessa noite, eu quero desde já também agradecer, em especial nessa noite, ao pastor Diego, que promove para a gente esse espaço aqui na IPI de Regente Feijó. Agradecer também ao Conselho da Igreja da IPI de Regente Feijó, que abraçou essa conferência bíblica e está apoiando, está nos auxiliando. Também a gente tem toda uma galera aqui por trás das câmeras promovendo, então queremos agradecer esses jovens, adolescentes que estão empenhados em levar a palavra de Deus. E também, por último, quero agradecer aos nossos pastores do presbitério, que têm sido inspiração na nossa vida, de forma direta, indireta, tem nos inspirado, tem nos ajudado. Então, queremos agradecer a todos os pastores e aos amigos seminaristas que já estiveram esses dias aqui com vocês, Renato, Jean, Fábio, e também aqueles que vão estar compartilhando a palavra de Deus. Nosso tema de hoje é um tema muito importante, que alguns livros da Bíblia são destinados a isso, e nós vamos estudar nessa noite, então, nesse panorama bíblico, sobre os profetas. E eu convido você a fazer algo muito importante, que é pegar a sua Bíblia. Pegue a sua Bíblia, nós vamos, durante esse período, vamos ler alguns versículos da Palavra de Deus, vamos fazer uma viagem bíblica. São vários livros que a gente vai estudar nessa noite, então será de uma forma breve, né? Nós vamos passar por eles, mas é muito importante que você tenha a sua Bíblia. Vou passar para você alguns versículos aqui, você vai poder ler aí na sua casa, ter esse estudo da Palavra de Deus. Hoje, então, nessa continuidade, quais vão ser os livros que nós vamos estudar? Nós vamos estudar Isaías, Jeremias, Lamentações, Ezequiel, Daniel, Oséias, Joel, Amós, Obadias, Jonas, Miqueias, Naum, Abacuque, Sofonias, Ageu, Zacarias e Malaquias. Uau! Será que vamos ter tempo aí? Os nossos 50 minutos aqui juntos, vamos aproveitar bem esse período para a gente estudar esses livros. E também é importante a gente estar atento que esses livros dos profetas, a escrita profética que se concentra nesses livros, também tem um fundo histórico e um fundo social, que nós vamos precisar estar olhando, estar lendo também alguns livros, que é o livro de 2 Crônicas, 1ª e 2ª Reis, e também Esdras, Neemias, e como um apêndice, o livro de Esther, que nós vamos citar aqui essa noite. Então, quando você tem um panorama bíblico sobre os profetas, a gente precisa olhar para todos esses livros como uma forma geral de entendermos não apenas a mensagem, mas entender a situação em que esses profetas estavam vivendo. Para apoio, um livro que eu utilizo, e eu quero indicar esse livro para você também, é um livro clássico da Presbiteriana Independente, vários pastores com certeza conhecem esse livro, que é o Conheça Sua Bíblia, do Júlio Andrade Ferreira. Esse livro é um livro muito importante. Esse livro foi o livro base que eu usei aqui para a gente fazer o estudo. O estudo, ele tem alguns autores que foram pesquisados para a gente desenvolver. Então, se você tiver também interesse em receber o conteúdo que eu desenvolvi baseado no livro, você pode seguir no Instagram, você pode me chamar no Instagram,
pr.mateusfantin. Eu vou ter o prazer de entrar em contato com você, de enviar também esse estudo, e isso tudo vai acrescentar no seu conhecimento da palavra de Deus. Hoje, já que vamos falar sobre profecia, nós precisamos primeiro entender o que não é profecia. Muitas vezes a gente acaba confundindo o que é profecia. Existe um equívoco, entendendo que a profecia é somente uma adivinhação do futuro. Não. Profecia não se resume em adivinhar o que vai acontecer. É lógico, temos na Bíblia mesmo, o profeta Isaías, ele anunciou Jesus Cristo, que estava muito à frente da sua época, e ele foi inspirado por Deus por isso. Mas profecia não é uma adivinhação do futuro. Profecia não é também uma moeda de troca. Infelizmente, a gente vai estudar aqui o profetismo em Israel. Infelizmente, no profetismo no Brasil, vamos dizer assim, a gente vê muitos usando a profecia como uma moeda de troca, falando assim, olha, vem aqui que eu tenho uma palavra de Deus para você, você só precisa investir isso na minha vida. Isso não é profecia. Não se deixe levar por esses enganos. E é triste a gente ver essa realidade e tantas pessoas carecendo da palavra de Deus e sendo ludibriadas, sendo enganadas. Muito bem, o que é então profecia? O autor Alonso Squickwell, ele aponta para a gente o que a gente pode chamar de 4 pontos cardeais. Imagina uma bússola, né? Norte, sul, leste, oeste. E ele aponta, então, 4 pontos cardeais que nos instruem, que nos ajudam a entender o que é a profecia, como que ela se caracteriza. Olha só, a profecia, ela pode ser caracterizada como instrução e norma. Ela é usada para inculcar, lembra lá de Deuteronômios, tu as inculcarás a teus filhos. Isso é uma ação muito precisa dos pais. Nós precisamos ter a palavra de Deus em nossa mente, em nosso coração. Então, a profecia ela é usada para isso, para inculcar ou atualizar preceitos da aliança. Preceitos da aliança de Deus com o seu povo. A profecia é usada para isso. Outra função da profecia. A profecia, ela é como interpretação de fatos hisstóricos, sobretudo presentes ou iminentes. A gente vai ver aqui que alguns profetas, eles profetizaram exatamente quando a profecia da invasão estava para acontecer. E como na teologia diz que um teólogo, ele tem que ter a Bíblia em suas mãos e o jornal na outra. Isso quer dizer que nós precisamos estar atento aos dias de hoje. A imprensa precisa desenvolver o seu trabalho para que nós possamos ter um bom noticiário, boas notícias chegando ao povo, e a gente olhar para o jornal, olhar para os acontecimentos, para os fatos históricos e lançar a luz da palavra de Deus sobre isso. E então a gente tem a profecia também como essa interpretação dos fatos históricos. Precisamos estar atentos aos dias de hoje. A profecia, ela também pode ser usada, como a gente vai acompanhar aqui em alguns livros, como acusação ou condenação, denúncia de culpa, acusação formal, intimação, enunciado de castigo. Nós vamos ver que os profetas, eles estavam em um período que eles estavam com reis bons e reis maus. Daqui a pouco a gente vai se aprofundar nisso. E eles precisavam denunciar, porque muitas vezes o órfão estava sendo abandonado, a viúva estava sendo desamparada, e o rei simplesmente passava e falava assim, o que eu tenho a ver com isso? E acabava que o profeta era chamado por Deus para ir lá e denunciar, e apontar, acusar, falar, olha, você está errado nisso, rei. Tome tento, se atente para essa situação,
porque a mão de Deus irá pesar sobre Israel. A mão de Deus, ela pesa sobre o povo, quando o governo, ele oprime o seu povo. E também a profecia, ela é usada como promessa. Esse é um caráter iminente, é o momento culminante da promessa. A promessa, da profecia, a profecia como promessa, ela atualiza as bênçãos da aliança. E que profecia maravilhosa é quando a gente lê sobre o menino Jesus. Essa profecia tem que encher o nosso coração de esperança. Assim como encheu o coração de Ananias, quando ele viu o menino Jesus lá no templo, ele falou: pode despedir em paz o seu servo, porque os meus olhos viram a promessa de Israel. Então, os nossos corações precisam estar cheios de esperança. E os profetas, como esse autor, ele comenta, Alonso Schuckel, ele diz que os profetas são educadores da esperança. Que nós possamos ser assim também, que a igreja possa ter pessoas que eduquem, que levem esperança. E essa seja a nossa intenção nessa noite, ao estudar os profetas, que o nosso coração esteja cheio de esperança, esteja olhando firmemente para Jesus Cristo. E então, a gente olha também para uma frase importante. Então, o que é profecia? Profecia, ela tem essas funções, como eu acabei de dizer, mas o que é profecia? Para responder essa pergunta de uma forma objetiva, até porque o nosso tempo é curto, estamos num formato online, eu vou usar uma frase de um autor bem importante para a teologia reformada, que é Santo Agostinho. Ele diz assim: através de homens e a maneira humana, Deus nos fala, porque falando desse modo, Ele nos procura. Olha só. Que frase interessante sobre o que é profecia. Profecia é Deus falando através de homens. O Espírito Santo usando esses homens, o Espírito Santo tomando esses homens, não de uma forma, uma transe mágica, que a pessoa perde a consciência e começa a falar e começa a profetizar. Não dessa forma, mas usando homens inspirados por Deus, homens que temem ao Senhor. Primeira coisa é isso, a gente vê a característica nesses homens que temem ao Senhor, que têm respeito pela palavra de Deus, que têm reverência ao Senhor. Então eles são usados do seu modo, para falar ao povo. Alguns através de discursos, outros através de poesia. A gente ontem teve aqui na conferência bíblica o Binho e o Fábio, e ele falou para a gente sobre os gêneros literários. Os profetas, eles usaram vários gêneros literários para trazer a profecia, de uma forma que o povo, olha só, lembra a frase de Agostinho? A maneira humana. Então, de uma maneira que as pessoas possam entender, possam compreender, da maneira que a profecia, ela tenha um significado profundo ao coração do ouvinte. Porque senão, são apenas palavras lançadas ao vento. Então, o profeta, com sua lucidez, ele escuta a voz de Deus. Ele escreve, ele proclama. Quando você vê, a palavra do Senhor veio a Jonas, veio a Isaías, veio a Jeremias, e ele, primeiro o profeta ouviu a voz de Deus, passou por ele, pelo coração dele, ele olhando os acontecimentos, olhando a situação social, olhando a situação que ele estava vivendo, então ele abre a boca e profetiza.
Ele abre a boca a favor do mudo, a favor do necessitado, e profetiza, traz uma palavra de conforto, de confronto, uma palavra de promessa, uma palavra de acusação para o povo. Então, isso é para a gente entender um pouquinho o que é a profecia. Lógico, precisaremos ter um tempo muito específico para falar sobre esse assunto. Você tem diversos autores que vão abordar sobre isso, e é muito importante a gente continuar estudando a palavra de Deus. Hoje, para a gente compreender esse panorama bíblico histórico, a gente vai estar, então, acompanhando esses profetas, e acompanhando esses profetas em uma situação em um momento bem específico. Eu quero convidar você a lembrar desse período histórico. Após a morte de Salomão, os filhos dele, Jeroboão e Roboão, eles acabaram tendo uma contenda, e Jeroboão, ele dividiu o povo de Israel. A Bíblia vai falar, né, a gente já vai ler alguns desses versículos, Jeroboão fez Israel pecar. E o que aconteceu? Você tem que ter na mente agora esse panorama. Eram 12 tribos que formavam o povo de Israel, ok? 10 dessas tribos ficaram ao norte, em Israel, e a capital se tornou Samaria, governada por Jeroboão. E ao sul ficaram 2 tribos, que é Judá, as tribos de Judá. Então 2 dessas tribos ficaram ao sul, com a capital Jerusalém. Então, a nossa história profética, vamos dizer assim, ela está contextualizada nessa situação, pós-morte de Salomão. Então, hoje a gente vai ver esse período em que surgiram os profetas, em que, lógico, antes tínhamos outros profetas, mas vamos ver a partir desse momento, até o final, até a restauração. Então, o que a gente precisa entender é esse panorama, e como diz o autor do livro que eu indiquei para vocês, nós temos a Bíblia. Eu vou ler essa frase para você, que é uma frase muito importante. Temos a Bíblia para aprender a história sagrada, a história da ação de Deus sobre os homens, e mais especificamente sobre os descendentes de Abraão. Assim sendo, em vez de focalizarmos a atenção primariamente sobre os reis, devemos focar a atenção sobre os profetas. Essa frase é do Júlio de Andrade, ele fala um pouco sobre isso para a gente no seu livro, e a gente precisa entender essa situação então, que a história bíblica, ela não é escrita na caneta do rei, mas ela é escrita na pena do profeta. Então, os profetas vão ser os personagens principais para a gente estudar nessa noite, e a gente vai ver reis em Israel, vamos ver reis em Judá, e vamos ver como que foi a caminhada desses reis, sempre com o profeta sendo o nosso personagem principal da história, ok? Então, vamos começar por uma parte muito importante, que é o iniciador das profecias. Nós vamos começar com um profeta bem conhecido, bem famoso, mas ele não tem um livro com o nome dele. Isso não quer dizer que ele tenha a importância dele maior ou menor, mas ele é um personagem central da nossa história para a gente entender que Elias, ele foi o iniciador das profecias. Então, se a gente lembrar um pouquinho da história de Elias, ele esteve durante o reinado de Acabe. Acabe era rei de Israel, e Asa, que foi um rei muito bom, teve seu filho Josafá, que também foi rei em Judá. Então, nós temos alguns personagens na vida de Elias, os reis, Jeroboão, Nadab, Baza, Elá, Zine, Tibe, Onri e, finalmente, Acabe, que vai ser o personagem de confronto aí com
Elias. E reis em Judá, Roboão, Abias, Asa e Josafá. Então, em 1 Reis 17, pega sua Bíblia, vamos lá para 1 Reis 17, você vai ter a nossa primeira história aí com um profeta. E a gente pode acompanhar durante toda essa trajetória, você deve já ter visto, lido algumas vezes a história desse profeta. E algo importante da gente notar aqui é que por causa da iniquidade de Acabe, por causa da iniquidade lá de Jeroboão, o que aconteceu? A fome estava assolando o país. Havia muita fome, havia seca, e Elias é apresentado para a gente em um momento em que ele está em Tisbe, em Gileade, ele era de Tisbe, ele estava em Gileade, e ele estava sendo alimentado por corvos. É a figura inicial de Elias. Eu trabalho com crianças, sou pastor de crianças na IPI Central, e nós gostamos muito das histórias de Elias, Eliseu, algum desses profetas, e essa é uma cena clássica. E as crianças vêm e ficam deslumbradas. Como os animais estão trazendo alimento para um homem. É interessante ver como Deus, ele sustenta o profeta. É interessante ver como Deus está ali presente. Na hora da angústia, ele está presente, fortalecendo o profeta. E olha só, durante esse período em que Elias é alimentado pelos corvos, depois ele sai e ele vai até uma cidade chamada Sarepta. E ali ele encontra uma viúva. E prestando bastante atenção nesse momento, Elias, ele é usado por Deus para trazer alimento. Ele foi alimentado por Deus e agora o profeta é usado por Deus para trazer alimento. É a mesma ligação, é a palavra de Deus é alimento para a nossa vida. A palavra de Deus vem ao profeta e ele passa adiante. Aqui é a mesma situação, só que com um alimento físico, um alimento palpável. Então a viúva de Sarepta, ela recebe Elias em sua casa e é abençoada por ele. E se a gente continuar lendo até o versículo de número 18, a gente vai ter Elias e Obadias, a gente vai ter no versículo 18 também a luta contra os profetas de Baal, uma situação conhecida, clássica, em que ele sozinho enfrenta aqueles homens, mas depois disso acontece algo. Elias está fugindo da esposa de Acabe, Jezabel. E ele se esconde em uma caverna. E o profeta, a gente pode dizer que ele entra em uma depressão. O quê? Um profeta em depressão? Como assim? Um absurdo. Crente não fica com depressão. Não, meu querido. Elias, ele passou por um momento de dificuldade, um momento que ele ficou deprimido, que ele ficou angustiado, ele estava ali escondido na caverna. Mas é interessante que Deus vem até ele e mostra para Elias que ele não estava sozinho, que ele não estava abandonado, e não estava abandonado pelo povo de Deus. Elias achava que ele estava sozinho lutando contra Baal e contra o rei Acabe, estava abandonado naquela situação. Então, Deus mostra para ele que havia 7.000 homens em Israel que não tinham se dobrado a Baal. Nós não estamos só. Talvez você, durante essa pandemia, esteja se sentindo sozinho, mas eu quero falar para você, nessa noite, que você não está sozinho. Nesse mês, estamos em um mês tão importante que é Setembro Amarelo, contra o suicídio. Você não está sozinho. Pastores não estão sozinhos, não precisam ficar sozinhos. Nós precisamos cuidar um dos outros. Precisamos olhar para o Senhor
e ver que muitos irmãos estão nessa batalha junto com a gente. Estão lutando contra enganos, contra falsos ensinos, estão apoiados na palavra de Deus, para que todos conheçam a Cristo. Essa é a nossa missão, esse é o nosso objetivo. Então, quando a gente observa esse primeiro profeta Elias, a gente vê que ele estava com o povo de Deus, estava com outras pessoas também acompanhando. Se você ir comigo até 1 Reis 14, 16, a gente vai ver que o profeta, ele estava nesse contexto. E Jeroboão tinha iniciado essa divisão, e 1 Reis 14, 16 afirma isso, diz assim: ele abandonará Israel por causa dos pecados que Jeroboão cometeu e tem feito Israel cometer. Acabe vinha dessa história. Acabe vinha dessa história de iniquidade. E a iniquidade, ela afasta o Senhor de nós. Elias, em um momento, ele é acusado por Acabe de ser o perturbador de Israel. E Elias, de uma forma bem corajosa, diz: olha, é você que é o verdadeiro perturbador de Israel, porque a tua iniquidade tem feito o povo pecar. A profecia, ela está nesse caráter de que aponta para a verdade. A profecia, ela sempre aponta para a verdade. E a verdade é Jesus Cristo, o nosso Senhor. A profecia, ela sempre vai apontar para a verdade. Em 2 Crônicas 12, se você quiser abrir a sua Bíblia, fala sobre o outro rei, Roboão. E Roboão, um pouco diferente aí de Jeroboão, olha o que a Bíblia fala sobre ele. Como Roboão se humilhou, a ira do Senhor afastou-se dele, e ele não foi totalmente destruído. Na verdade, em Judá ainda havia algo de bom. Então, Roboão, ele teve a humildade, ele reconheceu. A profecia, ela sempre vai ter esse caráter, e a gente vai passar aqui pelos profetas, a profecia sempre vai ter esse caráter de que nos chama ao arrependimento, de que nos chama para se humilhar diante do Senhor. Nós temos a figura de dois reis aqui, Jeroboão e Roboão. Um se humilhou e ainda havia coisas boas em Judá. E o outro fez o povo pecar. Acabe vem dessa linha de Jeroboão. E Josafá, Asa, vem da linha de Roboão. Então, olhando para esses personagens, olhando para a vida de Elias, a gente, lógico, teria várias outras coisas para falar sobre Elias, mas a gente precisa dar prosseguimento na nossa linha histórica. E a gente chega até um outro profeta muito importante, que é o sucessor de Elias, Eliseu. Eliseu, ele é intitulado aqui como Eliseu, que tomou a capa de Elias. Esse período da vida de Eliseu, ele foi rei, ele foi profeta e era rei em Israel. Acasias, Jorão, Jeú, Joacás, Joás e Jeroboão II. A gente recentemente teve uma pregação muito boa do pastor Evandro e ele falou sobre esse rei Jorão. Você pode depois procurar essa pregação, foi muito interessante. Em Judá, Jorão, Acasias, Joás, Amazias. E o rei em destaque ali é Uzias. E os profetas, a gente tem Eliseu como destaque, e já a gente vai falar de dois contemporâneos dele. Eliseu, então, ele foi o sucessor de Elias. A gente pode ler sobre ele em 2 Reis, de 1 a 14, e 2 Crônicas, de 21 a 26.
novamente a gente tem essa situação de diversos milagres acontecendo. Se você lembrar da situação de como Eliseu, ele se tornou profeta, você vai lembrar que um dos pedidos dele foi para Elias, ele seguia Elias, ele pediu para ter porção dobrada do Espírito que estava sobre Elias. E é interessante, eu descobri isso conversando com o pastor Juliano, que iniciou essa transmissão aqui para vocês, ele me ensinou sobre isso, que Elias, o Espírito Santo realizou através de Elias 7 milagres. E Eliseu, ele realizou 14 milagres. Até durante a vida dele, ele realizou 13. E tem um milagre que ele realizou, que o Espírito Santo realizou através dele, quando um homem foi jogado na cova de Eliseu e esse homem então ressuscitou. Então a gente conta 14 milagres realizados por Eliseu. É interessante a gente olhar aqui para a vida de Eliseu e a gente vai ver o seguinte, que o momento de profecia dele, o momento de milagres dele, também acontece com azeite e viúva. O que isso tem a ver? Qual é a relação deles na história, né? Novamente o azeite presente, simbolizando a unção do Espírito Santo que estava sobre a vida desses homens. E novamente a viúva presente. A viúva representando ali que a profecia não é uma moeda de troca, mas a profecia, ela tem que ser usada para anunciar, para denunciar ações que têm oprimido o órfão, oprimido o necessitado, oprimido o negro, oprimido a mulher, oprimido todos aqueles que estão sendo injustiçados. Nós, como igreja, temos essa responsabilidade, não de ser bajuladores, mas de ser pessoas que profetizam, que denunciam. Então, novamente está presente nos milagres, essas duas figuras, o azeite e a viúva. E queridos, se a gente pegar toda a história bíblica, a gente vai ter muitos milagres acontecendo em 3 momentos da história. Moisés e Josué, Elias e Eliseu, e Jesus e os discípulos. Então, durante essas 3 fases, acontecem diversos milagres, e a gente vê a ação de Deus se movendo ao longo da história. O Espírito Santo se move ao longo da história sagrada, que é também escrita por esses homens. Então, a gente agora vai continuar navegando e vamos falar de 2 contemporâneos de Eliseu, Amós e Jonas. Aqui inicia a profecia escrita. Nesse momento inicia a profecia escrita. Amós e Jonas, eles são contemporâneos de Eliseu. Amós, sendo do sul, ele vai para o norte. E ali ele profetiza. Só que ali acontece uma situação bem interessante. Eu quero convidar você agora a ir lá para o livro de Amós, para o pequenino livro de Amós. A gente tem alguns capítulos ali bem importantes. E a gente vai acompanhar essa história. Eu marquei a minha Bíblia aqui, você também tem a sua Bíblia anotada, tem a sua Bíblia com referências para você continuar estudando a palavra de Deus. É muito importante para você manter os versículos à memória. A gente vai ver que Jonas foi um dos profetas que tinha textos bíblicos na memória. E ali no ventre do peixe, ele lembrou de vários desses textos bíblicos. Então Amós, ele tem uma contenda com um homem chamado Amazias. Ele profetizou na época de Jeroboão II. E olha só,
quando ele profetiza, ele é interpelado por Amazias, que diz assim para ele, versículo 12, Amós 7,12, diz assim: depois Amazias disse a Amós: vá embora, vidente, vá profetizar em Judá, vá ganhar lá o seu pão, não profetize mais em Betel, porque este é o santuário do rei e o templo do reino. Amós, ele então responde a Amazias: eu não sou profeta, nem pertenço a nenhum grupo de profetas, apenas cuido do gado e faço colheita de figos silvestres. Mas calma aí, não estamos falando de livros proféticos? E de repente surge um cowboy aqui na história? Exatamente, Deus, ele usa a todos que ele quer. Se ele quer usar uma mula, ele usa, como a gente tem lá na história da mula de Balaão, e que deu uma boa bronca no profeta. Então, Deus, ele usa todos que ele quer. Ele se coloca aqui como não sendo profeta. Isso ensina muito para a gente que Deus, ele quer usar pessoas no dia a dia para abençoar os outros. A igreja é chamada para abençoar os outros, para ser bênção nos outros. Não é vinde a mim. Você não vai na igreja para buscar uma bênção. Você tem que ir na igreja para ser bênção para as outras pessoas. Nós temos que ter esses canais de comunicação, não para que uma pessoa seja destaque aqui e ali, mas que a palavra de Deus seja anunciada por todos e para todos. Então, Amós, mesmo ele sendo boiadeiro, cuidando do gado, fazendo colheita de figos, Deus usou ele. E ele saiu lá do sul, da terra dele, Judá, foi até Israel. E ele trouxe mensagem ao reino de Israel sobre a ameaça de Assíria. E Jonas, ele é contemporâneo de Amós, de Eliseu, e a mensagem dele é a mensagem ao reino da Síria que ameaça Israel. Jonas é uma história bem clássica, para quem trabalha com crianças como eu, conhece bem essa história. E Jonas, ele vai até Nínive e profetiza que Nínive seria destruída. Mas é interessante que ali o rei, o povo, se arrepende do pecado e se conserta com Deus. E agora eu quero entrar com você observando isso, que sempre nas profecias traz o anúncio da iniquidade, do pecado. Só que também, meus queridos, traz o anúncio de que o castigo vai vir, o castigo vai chegar. Só que sempre existe a possibilidade de restauração. Todas as profecias a gente vai ver isso, que sempre Deus está falando, olha, dá tempo de você se arrepender do seu pecado, de você olhar para trás, para aquilo que você cometeu, e reconhecer que Jesus Cristo é o Senhor. Talvez você esteja me ouvindo aí, foi pego de surpresa no Facebook, no YouTube, e essa mensagem também é para você. Se você está pensando aí, não vale mais a pena, ainda não, já deu a minha vida, quero te dizer, ainda dá tempo. Deus, ele restaura vidas, e ele quer restaurar também a sua vida. Então, Amós, Jonas, contemporâneos de Eliseu, ali começa a escrita. Amós traz essa profecia para Jeroboão, para o reino de Israel, o coração do rei continua duro, Jonas leva a mensagem para a Síria e ali há arrependimento. Depois, na sequência histórica, você está observando que os livros estão no panorama bíblico, a gente não pode seguir
a sequência que ele está encadernada em nossa Bíblia. A gente vai lê Crônicas, e também tem a presença em Reis, e também vai ter a presença lá em Esdras, e os profetas, alguns estão antes, né, como Amós e Jonas, eles eram antes de Isaías, que vai ser o nosso próximo profeta. Vamos lá então, vamos continuar estudando esse panorama bíblico. Isaías, ele é o profeta evangélico, ele é chamado de o profeta evangélico. Isaías, ele viveu no reinado de alguns reis, tanto em Israel como em Judá, alguns deles mais famosos, e já em um momento iminente do cativeiro. Reis em Israel eram Zacarias, Salum, Manahem, Pecaia, Pecã, Oséias. E ali acontece séries de conspirações, invasão, e a invasão de Salmanasar, que a gente pode ler em 2 Reis 17, depois você pode abrir a sua Bíblia e ler sobre essa invasão. Em Judá, quem era rei? Uzias, Jotão, Acase e Ezequias. Em Judá, há uma série de reformas, e a resistência, aqui tem uma história muito importante com o rei Ezequias e Isaías, que eu quero chamar sua atenção para essa história, e a resistência a Senaqueribe, em uma guerra que você pode ler em 2 Reis 18, 19. Então, o período histórico de Isaías, a gente tem que dividir ele em algumas partes. A primeira parte de Isaías, a gente tem um quadro histórico, a gente precisa ler 2 Reis de 15 a 20, 2 Crônicas de 27 a 32 e ler Isaías até o capítulo 39. Esse é o pedaço da Bíblia histórico e das profecias de Isaías. É interessante observar que Isaías, mesmo em meio às guerras, ele era um profeta também influente na sociedade. Ele era um profeta que estava presente nos palácios, presente com os reis, e ele estava sempre ali influenciando a sociedade. Até mesmo quando a desesperança assolou as portas do palácio do rei Ezequias, quem foi consultado para ajudar o rei a tomar a decisão? Isaías. Isaías, mesmo em momento de guerra, ele estava cheio de paz e cheio de esperança. Nós devemos ser essas vozes de paz, de esperança. Não ser aquele que causa contenda no WhatsApp da família, causa contenda no grupo do Facebook. Não ser o causador de contenda, mas devemos, como cristãos, ter sempre palavra de paz, palavra de conciliação, palavra que enche o coração das pessoas de esperança, e não cria divisões, não cria polaridades, mas como cristãos devemos ser, a igreja tem que ser exemplo para a sociedade está polarizada, nós como igreja vamos viver unidos, porque como diz Salmo, onde há unidade, o Senhor prospera bênção e vida para sempre. Então, Isaías, ele teve seus momentos difíceis, estava em guerra, mas o coração dele estava em paz e em esperança, tanto que ele foi procurado para ajudar o rei. Como que a gente pode dividir o livro de Isaías? Primeiro, de 1 a 12, a gente vai ter os fundamentos espirituais, você vai ter ali sobre os fundamentos espirituais a palavra sobre a santa semente. De 13 a 23, a gente vai ter mensagens direcionadas às nações, direcionadas a Israel, direcionada também a Judá, chamando Judá para arrependimento. Mas por que o cativeiro não veio sobre Judá? Porque o rei Ezequias se arrependeu.
e ele reconheceu o senhorio de Cristo sobre a vida dele. Ele reconheceu Deus sobre a vida dele. Ele temeu ao Senhor. Então, por isso que nesse momento não foi assolado. Esse momento das mensagens a gente vai encontrar no livro de Isaías de 13 a 23. E logo em seguida, de 36 a 39, a gente tem fatos históricos sobre o reinado de Ezequias. A primeira parte, a gente vai parar aí em Isaías 40, certo? E a gente vai ter alguns contemporâneos a ele. E do 40 em diante, a gente vai ter uma segunda parte que já a gente chega nela. Então, quem que eram os profetas contemporâneos a Isaías? 2 profetas muito importantes, que a mensagem deles foram muito similares. São Oséias e Miqueias. Oséias e Miqueias, eles, contemporâneos de Isaías, eles possuíram uma mensagem que traz esperança ao nosso coração. Eles possuíram uma mensagem, Oséias, do capítulo 1 ao 3, ele vai falar sobre o pecado, sobre a transgressão, comparado à prostituição. Ele vai, dos 8, 9 e 10, ele vai trabalhar sobre o castigo, o que iria vir sobre o povo. Em Oséias 14, vai trabalhar sobre o arrependimento. Miqueias vai trabalhar a mesma linha. Miqueias de 1 a 7, ele vai trabalhar sobre o pecado, de 5 a 7 sobre o castigo, e no capítulo 7 sobre o arrependimento. E olha só que interessante, vamos ver esses livros. Primeiro, Miqueias 7,19. Vamos lá para Miqueias 7,19 e vamos ler a palavra de Deus. Está aí com sua Bíblia aberta? Se não está, pega a sua Bíblia, vamos ler a palavra de Deus, que é através dela que temos mensagem de vida. Vamos lá. Miqueias 7,19 fala sobre esse arrependimento. E olha só, quando a gente se arrepende, olha a promessa de Deus. De novo terás compaixão de nós. Pisarás as nossas maldades e atirarás todos os nossos pecados nas profundezas do mar. Quando há arrependimento, há restauração. E Deus, Ele aqui, através da vida do profeta Miqueias, Ele diz isso para mim e para você, que os pecados serão lançados nas profundezas do mar. Ainda há tempo de restauração. Essa é a mensagem de Miqueias. Olha, está aqui o pecado, olha o que vai acontecer, dá tempo de se arrepender. Essa é a promessa do Senhor. Oséias, vamos para Oséias 14. Deixa eu encontrar o meu Oséias aqui. Oséias 14, 5. Vamos ler o que diz Oséias 14, 5. Olha só, que texto lindo, quem Deus ele promete ser para o seu povo. Oséias 14, 5. Serei como orvalho para Israel, ele florescerá como lírio, como cedro do Líbano, aprofundará suas raízes. Algo forte, algo firme. Deus quer isso para a sua vida. Quando Ele restaura, Ele edifica, Ele rega, Ele faz brotar, Ele faz frutificar. Quando isso vem do nosso Senhor. Quando a restauração vem de Deus, Ele faz restauração completa, não faz pela metade. Então, Oséias 14, 5 apresenta essa promessa, mas aqui a gente tem o mesmo panorama. O pecado está ali, batendo a porta do povo. E o povo acaba cedendo, e vem o castigo, e o povo é chamado para o arrependimento. O povo é chamado para se arrepender e para se encontrar com o Senhor. A gente vai dar uma breve pausa aqui nos profetas agora, nesse panorama histórico, bíblico, e a gente precisa, nesse momento,
olhar, como nós estamos olhando também a história de Israel junto, nós precisamos olhar para alguns textos bem importantes, que é sobre um homem chamado Eusias, ou aqui na NVI, eu estava lendo aqui, a tradução coloca como Ilquias. Então, apenas uma tradução, ou Eusias ou Ilquias, depende da tradução que você está usando, você vai ver esses nomes. Essa história, se depois você quiser ler sobre ela, está em 2 Reis 21 a 23 e 2 Crônicas 33 a 35. Essa é a história sobre Eusias, o sacerdote que salvou o reino. Damos uma pausa aqui de profetas e agora vamos falar sobre um sacerdote. Eusias, ele foi sacerdote em um tempo em que um menino estava governando chamado Josias. Josias, ele começou a reinar com 8 anos de idade e com 16 anos, através desse sacerdote, ele encontrou a lei do Senhor. E ele é usado por Deus para reconstruir o templo, para reconstruir aquele local, para abandonar os ídolos, para jogar fora tudo aquilo que não agradava ao Senhor. E Eusias foi o homem usado por Deus para isso. Infelizmente, o menino Josias, ele não se atentou. Depois da morte de Ilquias ou Eusias, ele acabou abandonando também ao Senhor. Nesse período, já não havia mais rei em Israel. Por quê? Israel havia sido levado ao cativeiro. Então, quem está presente aqui é apenas o reino de Judá. E temos um profeta, que tem um livro nesse período, que é o profeta Sofonias. E o profeta Sofonias, ele profetiza sobre Judá, e anunciando para Judá, olha, fica ligado, porque a mesma situação que veio sobre Israel, também está vindo sobre vocês, se vocês não estarem atentos ao Senhor. E é isso que acontece. E os homens acabam abandonando a nação. E a guerra acaba vindo também sobre Judá mais tarde. Mas Sofonias tem um texto que eu quero ler com você. Vamos lá para Sofonias 3, de 13 a 14. E fala sobre pessoas que se mantiveram firmes. Mesmo que o rei abandonou os ensinos do Senhor, esses homens se manteram firmes. É chamado da relíquia de Israel, ou os remanescentes de Israel. Sofonias 3, de 13 a 14, diz assim: o remanescente de Israel não cometerá injustiças, eles não mentirão, nem se achará engano em suas bocas, eles se alimentarão e descansarão sem que ninguém os amedronte. Cante, ó cidade de Israel, de Sião, exulte, ó Israel, alegrem-se, regozije-se de todo o coração, ó cidade de Jerusalém. Então, Sofonias fala sobre esses homens que mantiveram firmes. Talvez na sua casa, ninguém está firme na palavra do Senhor. Ninguém está, você se vê sozinho em uma situação em que você quer manter a palavra do Senhor no seu lar. Não desanime, você não está sozinho. Seja um remanescente. Seja um remanescente. E se alegre no Senhor. Se alegre porque Ele estará abençoando a sua vida, estará cuidando de você. Você vai se alimentar e vai descansar. Então, que essa palavra fique firme no seu coração. O reino de Judá estava bem próximo também de cair e de ser levado ao cativeiro. Israel já tinha sido levado ao cativeiro. E Sofonias trazendo essa palavra para o Senhor, novamente,
dá tempo de se arrepender, dá tempo de restaurar. E o que acontece? Depois desse período, a gente tem a vida de um profeta bem famoso, chamado Jeremias. Jeremias, ele é o profeta da queda. Então, em Israel não havia reis, que estavam em cativeiro. Nesse período, os profetas Naum, Abacuque e Jeremias. Com maior destaque para Jeremias, Naum, Abacuque, contemporâneo deles. Reis em Judá, havia ainda alguns reis, Joacás, Jeoaquim e Joaquim, esse foi levado ao cativeiro. E depois Matanias, que mudou o nome também para Zedequias. Então, Jeremias é o último profeta do período do reino dividido. Lembra que a gente começou lá em Salomão, os filhos dele dividiram o reino, reino de Israel, reino de Judá. Jeremias, ele é o último profeta do reino dividido. Depois dele, todo o povo vai estar no cativeiro. Todo o povo. Infelizmente, a nação, ela acaba sendo desolada. Jeremias, ele então, como último profeta, a gente tem algumas divisões importantes, que eu vou passar de forma bem breve, porque o nosso tempo já está avançado. Ele profetizou, então, no tempo de Josias, que a gente vai ler de 1 a 12, uma queda iminente, no tempo de Joaquim, de 13 a 20, e os capítulos também, 35, 36 e 45. Nesse período, Jeremias luta contra príncipes e contra o próprio rei. Depois, no tempo de Zedequias, a gente tem os capítulos 21 a 28, 30 a 34, 37 a 38. E ali tem uma mensagem sobre o cativeiro e a promessa de restauração. Depois da queda, capítulo 29, e aí a gente olha também lá em Esdras 1. Se a gente for lá para Esdras 1, desculpa, está mais para cá, a gente vai ter presente aí o nome de Jeremias. Olha aí, Esdras 1:1. No primeiro ano do reinado de Círio, rei da Pérsia, a fim de que se cumprisse a palavra do Senhor falada por Jeremias, o Senhor despertou o coração de Ciro, rei da Pérsia, para redigir uma proclamação e divulgá-la em todo o seu reino nestes termos. Aí você vai ter os termos. Então, depois da queda, e ele envia carta aos profetas que estavam dispersos. Os capítulos 39 a 44 e 52 são um desfecho do livro. A gente vai ter uma rebelião final, a descida para o Egito, e é a essa altura que nós encontramos mais ou menos o livro de Lamentações, que é um período de decadência da nação, de extinção da nação. Então, eles já estavam praticamente extintos. E Jeremias profetiza várias nações, Egito, Assíria, outros povos. Ele profetiza dos capítulos 46 a 51. Nesse mesmo período, alguns profetas que a gente precisa também destacar é Naum e Abacuque. Naum, no capítulo 1 de Naum, você vai ver ali ele enfatizando a presença do Deus zeloso, o Deus que cuida, o Deus que protege, o Deus que ampara. E Abacuque, no final do seu livro, ele vai falar sobre o Deus eterno. A oração dele é a oração ao Deus eterno. Jeremias, ele lança para a gente, ele nos ajuda a entender o livro de Naum e Abacuque, e ao mesmo tempo, o livro de Naum e Abacuque, ele lança um olhar sobre o livro de Jeremias e Lamentações. Então, você lendo a Bíblia, leia de forma concomitante esses 3 livros, esses 4 livros, eu diria. Jeremias, Lamentações você lê pós. Leia Jeremias, Naum, Abacuque e depois leia o livro de Lamentações. Você vai ter todo o pano histórico e profético desse momento, certo? Então, vamos já caminhar para o final, meus queridos. Vamos lá.
Nós temos agora um momento muito importante, que são os profetas do cativeiro. Agora, imagina a cena aí. Todo aquele povo, Israel, Judá, eles não estavam mais na casa deles. Eles estavam fora da nação deles. Eles estavam em outra nação, outros povos, eles estavam no cativeiro. Estavam ali servindo outros reis. E tendo até que adorar outros deuses. E aí a gente vai ter alguns personagens clássicos para a nossa história. Então, quais são os profetas do cativeiro? A gente tem a presença aí de Daniel, Ezequiel e Isaías. Isaías de novo? Exatamente. A segunda parte de Isaías, depois do do capítulo 39, ele está presente nesse período histórico do cativeiro. É importante notar que no cativeiro, Deus ele rompe a estrutura da organização nacional para salvar a vocação espiritual de Israel. Qual era a vocação espiritual de Israel? Quem assistiu aí a aula, né, do nosso amigo Renato, seminarista Renato, ele falou bastante sobre isso. O povo não foi chamado para ser o povo queridinho de Deus, não era esse o objetivo, mas para que eles possam ser, para que essa nação possa ser bênção, possam abençoar os outros povos da terra. E a gente vê que nessa situação, infelizmente, eles estavam bem longe dessa vocação espiritual. Então, Deus ele leva eles para o cativeiro, rompe essa estrutura nacionalista para salvar a vocação espiritual de Israel, ser bênção para as pessoas da terra. Joel, Obadias, a gente tem alguns textos importantes sobre essa destruição que estava iminente para Judá. Joel 1,15 é uma delas. A vida de Daniel, que é uma vida bem famosa, a gente usa também muito com as crianças, a gente tem vários fatos. Os fatos de Daniel são narrados de 1 a 6, os capítulos de 1 a 6. A gente vai ter ali Daniel orando, Daniel sendo pego junto com os amigos dele, e eles escolhem não se contaminar com as iguarias do rei. Então, o Espírito Santo, através de uma dieta especial lá com legumes e frutas, dá sabedoria para esses rapazes. Mais para frente a gente vai ter a história da fornalha ardente, onde Sadraque, Mesaque e Abednego são lançados na fornalha. A gente vai ter a história de Daniel nas covas dos leões, e vai ter, a partir do capítulo 7 a 18, várias visões. Daniel, ele tem várias visões profetizando a sucessão de reis até o Messias. Ele é um livro que a gente pode considerar escatológico também, além de profético. Depois disso a gente tem Ezequiel. Ezequiel apresenta esse mesmo tipo de mensagem, lembrando que Israel não foi escolhido por Deus para ser o melhor entre os povos, mas para que ele tinha sido chamado para desempenhar o papel na história de ser bênção. Ezequiel é dividido em vocação de 1 a 3, castigo de 4 a 36 e restauração. Novamente, palavra de restauração. Daniel profetiza sobre o Messias, restauração. Ezequiel profetiza de 36 a 48 sobre restauração. Os profetas sempre apontam para a maior mensagem da história. E também a segunda parte de Isaías. A partir do capítulo 40, ele começa a falar sobre restauração. E a restauração do servo. E ele apresenta o servo do Senhor. Isaías 61, um texto que eu gosto muito, apresenta Jesus de uma forma incrível. E Jesus usa esse texto também quando ele está falando dele. Isaías 61 diz assim: o Espírito do Soberano, o Senhor está sobre mim, porque o Senhor ungiu-me para levar boas notícias aos pobres, enviou-me para cuidar do que estão com o coração quebrantado,
anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros, para proclamar o ano da bondade do Senhor, o ano aceitável do Senhor. Isaías 61, leia esse capítulo depois, fala sobre o Messias, fala sobre como Jesus age na nossa vida. E esse livro de Isaías em diante, ele vai ter várias referências, a partir de Isaías 40, principalmente 55 a 66, sobre o servo sofredor, várias expressões aplicando para Jesus. E finalmente, chegamos, depois desse período em que o povo ficou em cativeiro, depois de um grande período de sofrimento, começa um período de restauração sobre o povo. E aí a gente tem 3 profetas e 3 personagens distintos. A gente tem o profeta Ageu, que a gente vai ter a história de Zorobabel. Você pode ler no livro de Esther sobre Zorobabel, e ele foi uma liderança militar. Ele foi usado por Deus, junto com um sacerdote chamado Josué, ele foi usado para a questão da reconstrução do templo. Mas Ageu, ele lembra, porque as pessoas começaram durante o período de restauração da cidade, começavam a investir neles, e esqueciam da casa do Senhor. Ageu 1:4 diz assim: acaso é tempo de vocês morarem em casas de fino acabamento, enquanto a minha casa continua destruída? Então, o Senhor adverte o povo: olha para a casa do Senhor, volte para a casa do Senhor. Talvez a gente está muito acostumado já com o online, talvez está muito confortável para a gente ficar em casa, no ambiente online, no culto online, na escola bíblica dominical online, no culto das crianças online, mas nós precisamos viver em comunhão também. Então, se sua igreja já tem possibilidade de receber você, se você tem condição de estar próximo dos seus irmãos, com todas as medidas de segurança necessárias, isso é importante estar atento, mas esteja em comunhão. Se você pode, se você tem essa possibilidade, a gente corre um grande risco dessa comunicação online se tornar nossa comunicação oficial. E isso é muito perigoso, porque a comunhão, igreja, é estar junto. Nós temos então também a restauração da lei, que a gente vai ter no livro de Esdras. Esdras vai falar sobre a restauração da lei. E, finalmente, a reconstrução da cidade, das muralhas de Jerusalém, que a gente vai ter com Neemias. E 2 profetas que eu quero encerrar com eles. Primeiro, Zacarias, e eu quero ler para você um versículo. Zacarias 6, versículo de número 12. Diz assim: diga-lhes que assim o Senhor dos Exércitos, diga-lhes que assim diz o Senhor dos Exércitos, aqui está o homem, cujo nome é Renovo, ele sairá do seu lugar e construirá o templo do Senhor. Aqui está o homem que é Renovo. Você pode olhar para Jesus hoje à noite e falar: Jesus, você é o homem que é renovo. Jesus é o renovo das nossas vidas. Jesus, ele pode reconstruir a nossa vida. Neemias foi usado por Deus para reconstruir as muralhas. Zacarias foi usado por Deus para anunciar, para profetizar o renovo. E, finalizando, vamos lá para Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. E aqui eu quero chamar a sua atenção para alguns versículos. Vou ler a partir do versículo de número 2. Presta atenção, diz assim: mas para vocês que reverenciaram meu nome, o sol da justiça se levantará
trazendo cura em suas asas. E vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó, sobre a sola dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos, das ordenanças que lhe dei em Horebe, para todo o povo de Israel. Vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que o coração dos pais se voltem para seus filhos e o coração dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Novamente, Deus nos chama para o arrependimento, para a restauração. Aqui tem o personagem, último versículo, tem o personagem que nós começamos esse estudo, profeta Elias. Mas Elias já tinha morrido, já tinha sido arrebatado. Né? Elias já tinha sido arrebatado há muito tempo. Quem é esse Elias, então? Aqui é uma figura de linguagem, apontando para um homem chamado João Batista. E ele foi o precursor de Jesus Cristo, do sol da justiça, que a gente leu ali no versículo número 2. Então, depois de praticamente 400 anos, amanhã o seminarista Ezequiel vai estar aqui com a gente falando dos evangelhos. E a gente vai aprender com ele, com a palavra do Senhor. E depois desses praticamente 400 anos de silêncio, surge lá esse homem chamado João Batista. E ele profetiza sobre Jesus Cristo, o sol da justiça, que iluminará os nossos caminhos pelo caminho de paz. Então, meu querido, que com essa breve explanação sobre os livros proféticos, você tenha o seu coração aquecido. Se você está olhando para a sua vida, Deus, mas eu pequei, eu mereço castigo, eu quero te trazer essa mensagem, que ainda dá tempo de restauração. O povo de Israel não foi atento. O povo de Israel não foi atento. E o cativeiro veio sobre eles. Que você esteja atento à voz do Senhor, à palavra do Senhor. E ainda há tempo para a restauração. Que Deus abençoe muito a sua vida. Eu quero orar com você. Eu quero clamar que o Espírito Santo esteja sobre a sua vida, onde você está. Abaixe seus olhos, feche seus olhos, abaixe sua cabeça. Senhor Jesus, clamamos que o Senhor esteja sobre cada lar que nos acompanha, que seu Espírito Santo esteja tocando cada vida nessa noite, com essa esperança da restauração que esses profetas tanto anunciaram, a restauração que há em Cristo Jesus, que esteja nos nossos corações e que a gente possa caminhar ao seu lado, que nós possamos olhar para o pecado e desejar estar longe do pecado, estar afastado do pecado e que os nossos olhos estejam fixos em Ti, no Senhor Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa fé. E que assim a gente possa experimentar esse renovo, essa alegria, esse óleo, esse bálsamo que vem do Senhor, que esses profetas tanto anunciaram ao seu povo. E que a sua igreja abra a boca e profetize sobre a nossa nação. Nós clamamos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado mais uma vez. Deus abençoe.